Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Público. Hoje eu vou estar conversando com uma pessoa muito especial e uma pessoa também que a gente vem trazer aqui para o nosso programa, que tem um olhar muito técnico e muito importante sobre arquitetura e urbanismo. Hoje a gente vai conversar com o doutor professor Felipe, está aqui conosco. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para que a gente faça um bate-papo para falar sobre arquitetura, urbanismo. A gente vai falar bastante sobre cidades, a gente vai falar sobre a nossa região metropolitana de Sorocaba e, claro, vamos falar também sobre Recife, é lógico, sobre Recife, uma cidade maravilhosa, que a gente vai conversar um pouquinho também sobre Recife, sobre vida pessoal, academia, por onde o senhor também tem um longo histórico aí, muitos anos de estudo. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com todo mundo. Beijo, um abraço. Obrigado. Maravilha, professor. Bom, então, para a gente começar nossa conversa, eu acho que não tem como a gente não falar de uma situação que aconteceu recentemente aqui em Sorocaba e Votorantim especificamente, que foram os casos das enchentes, né, professor? Esse é um problema que Sorocaba e região já vem sofrendo há muitos anos, e a gente percebe que entra gestão, sai gestão, e o problema nunca de fato é resolvido. Eu tive a sensação de que no início do governo Manga até houve uma melhora quando ele fez alguns movimentos ali próximo da Marginal Dom Aguirre, né, mas logo o problema se agravou de novo e aí nada parece que foi de fato resolvido. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o porquê que isso acontece e de fato qual que seria a melhor alternativa para a gente resolver esse problema na raiz. Tá. Bom, vamos lá. Existem diversas profissões que trabalham com essa parte, né? Desde engenheiros civis, até biólogos, até o pessoal da área do saneamento e, obviamente, os arquitetos e urbanistas. Então, vou dizer o seguinte, isso não vai ser resolvido. Tá? O que é que... As chuvas, elas ocorrem, né? E com o passar do tempo, devido a questões climáticas, as chuvas elas estão acontecendo com intensidades maiores, isso vai continuar acontecendo. Pode ser que passe 5 anos sem dar uma chuva muito grande e pode ser que daqui a um mês tenha uma chuva absurdamente grande, né? Isso não vai mudar. As cidades foram crescendo, a maioria delas historicamente ao redor de regiões que têm água, rio, basicamente, ou na beira do mar. E esse crescimento ele é planejado, teoricamente planejado, calculado, só que isso, com o crescimento das cidades, vai se alterando tudo. Vou dar um exemplo bem prático aqui para a gente entender. Quando a gente pega em qualquer cidade do Brasil, tem as legislações todas. Não precisamos a gente se aprofundar nisso absurdamente. Aquela rua ela é feita para ter casa. E ali embaixo tem uma drenagem. Choveu ali, né, ou esgoto, vai para aquela rede ecoa e vai levando tanto esgoto quanto água embora. Deixa de ter uma casa para você ter um prédio. Você multiplica aquele esgoto por 50. Você mudou aquela tubulação de esgoto? Não. O dimensionamento dela continuou o mesmo. Então, o que acontece? A legislação, ela que é feita para que haja uma determinada densidade urbana, determinada quantidade de casas, de esgoto que está sendo produzido ali, o jardim de uma determinada casa que está ali com solo permeável, a chuva que cai ali, ela vai entrando no solo, de repente você tem um prédio. Então você não tem mais para onde escorrer água, não tem mais o solo para que aquilo pudesse penetrar, e você tem uma quantidade de contribuição enorme de esgoto. Então não tem o que fazer. É um processo que, para mudar isso, teria que mudar uma infraestrutura viária absurdamente grande e embaixo ali do solo. O custo disso é muito alto, a sociedade não vai arcar com esse custo. E, obviamente, dinheiro que está colocado debaixo da terra não gera voto. Então, o que é que os caras, em geral, os políticos que estão aí de uma data... Não estou generalizando, é claro que tem projetos de infraestrutura em qualquer cidade do Brasil, mas, em geral, ninguém quer investir debaixo do solo. O pessoal quer fazer uma praça agradável, quer mudar uma sinalização, quer pintar uma via, quer fazer um prédio novo, etc, etc. É isso. Então, esse problema não vai ser resolvido. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu escrevi um texto no jornal Cruzeiro do Sul contando sobre um projeto que Leonardo da Vinci tinha feito lá para Milão. Isso em 1400 e bolinhas, ele já estava planejando como é que seria a drenagem urbana daquela cidade.
A gente até hoje não aprendeu. Então não vai ser daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos que a gente vai aprender, cara. Então pode ficar tranquilo. Não vai mudar. Entendi, professor. E isso é muito curioso, porque, de fato, a gente vê esse movimento imobiliário, especialmente em Sorocaba, e também Araçoiaba da Serra, tem sido um movimento muito intenso, né? Desse crescimento imobiliário, especialmente no que diz respeito à verticalização, né? Onde a gente observa prédio, onde tem um terreno grande, você pode ter certeza que pouco tempo depois já vai estar vindo um prédio ali. E não existe, além dessa questão desse problema mais de infraestrutura, que o senhor acabou de compartilhar conosco, mas não existe ainda nenhuma tecnologia, se nós pegarmos, por exemplo, como é um caso da China, como é que a China, como é que esses países, assim, que existe um volume populacional ainda maior do que o Brasil, lidam com essa situação? Parece que até de forma, perdão, de forma, não sei exatamente qual é a forma mais que eles fácil. lidam. Mais fácil, exato. Como é que é esse contexto internacional, em especial o asiático, digamos assim? Tá, a resposta vai ter que se ampliar um pouquinho. Uhum. Tem democracia na China? Não. Então a democracia custa caro, meu velho. Entendi. Entendeu? Então lá você tem um governo centralizado, né? Lá é quase uma monarquia. Né? Só não é monarquia porque depois que o Xi Jinping morrer, não vai ser o filho dele que vai assumir. Vai ser um outro membro do Partido Comunista. Então lá você tem um partido, uma decisão, e tudo que está ali embaixo vai ter que funcionar e vai resolver. Então, 5 anos para se fazer uma ferrovia, parece que foi ontem, saiu uma aprovação de uma ferrovia que estava há 5 anos sendo discutida. Lá em 5 minutos vai ser discutido. Uhum. Então, o custo da nossa visão democrática é de ser muito lento. A democracia custa caro. Inclusive em termos de dinheiro. Custa caro ser democrático. Tá? Eu não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Tá? Eu não estou dizendo também que a China é o melhor lugar do mundo. Eu estou dizendo, lá se decide, se faz e se resolve. Aqui você, para desapropriar 10 centímetros de um terreno baldio de alguém, você vai demorar 10 anos, cara. Uhum. Então lá se resolve. Precisa fazer o quê? Precisa desassorear, precisa tirar essa casa, precisa tirar aquele prédio, precisa fazer um viaduto, precisa cavar 20 metros essa terra aqui e vai matar um monte de tamanduá. E pronto, e lá tá feito, tá resolvido e acabou o assunto. Aqui não. Entendi. E no caso, por exemplo, professor, se o senhor tivesse uma oportunidade de ter um cargo de decisão desse tamanho, né, no quesito ser um prefeito no futuro, um cargo de grande decisão política, o senhor enxerga que qual seria o melhor caminho para a gente tentar trazer para a realidade do Brasil alguma situação que a gente possa minimizar, especialmente pensando em políticas públicas, do sofrimento das pessoas, em especial aquelas que mais sofrem com esse problema, né? Porque quando a gente tem esses problemas de enchente, acabam sempre sendo invadidos espaços onde talvez famílias não deveriam estar, onde terrenos não estão devidamente regularizados, enfim, pensando em políticas públicas a partir dessa ótica, como que o senhor enxerga que a gente poderia tomar algumas medidas efetivas que de fato resolveriam ou até mesmo minimizariam essas problemáticas que a gente enfrenta hoje? Olha, a gente cai de novo no custo da democracia, né? Tá. Até para você, se você olhar a Constituição, é linda, né? Uhum. Todo mundo tem direito à moradia, à educação, à saúde, etc. O Estado tem que dar tudo. Uhum. Só que o Estado é a gente. Né? Então, para a gente dar qualquer coisa a alguém, a gente tem que tomar algo de alguém. O Estado vai lá e diz, olha, eu vou tomar da sociedade em geral isso aqui porque aquela pessoa precisa de uma casa, por exemplo. Tudo bem, a explicação está ótima. O problema é, essas outras pessoas também têm os direitos, né? Aquela tem o direito, mas as outras também têm os direitos dela. Então, como é que você vai fazer isso? Por que o Estado não foi lá antes? A gente está discutindo muito hoje em dia essa coisa de direita e esquerda e tal, né? Uhum. Cara, no final das contas, né? Sem querer falar especificamente de nenhum escândalo atual, mas a gente sabe que tem um monte de gente de direita e de esquerda que não está preparado. Aliás, a maioria das pessoas não estão preparadas. Uhum. Né? A legislação brasileira, ela não obriga que um gestor, por exemplo, não vou falar nem da minha área, mas um gestor não tem que ser advogado, um gestor não tem que ser um engenheiro, um gestor não tem que ser um urbanista, mas estão aí, os eleitos estão aí. Então o custo da democracia qual é?
é que qualquer pessoa que não seja analfabeta pela nossa legislação possa ser vereador, por exemplo. Qualquer pessoa que não seja analfabeta pode ser prefeito, pode ser governador. O empecilho lá é uma questão de idade. Sim. Tá? Então assim, eu não estou dizendo que tem político que não seja bom. Claro que tem. Né? Mas qual é a formação necessária? Aí a gente cai num sistema político, a gente tem que ir mais para uma questão filosófica aí. A gente cai num sistema político que é a aristocracia. Então, o que é a aristocracia? O governo dos bons, é o governo de quem pode governar. Né? Na casa da gente, por exemplo, você tem filho, né? Sim, tem um casal. O seu filho diz a você o que você tem que fazer? Não, né? Por quê? Porque ele não tem capacidade para isso. É você, os pais, que têm capacidade de chegar para os filhos e dizer, olha, filho, você tem que estudar agora, você tá na hora de tomar banho, filho. Porque você sabe ali o que é que você orientar o seu filho. Numa democracia como a gente vive, as pessoas que não estão preparadas têm voz. Então, é o custo da democracia. Né? Então, não é à toa que a China cresce 8% e há pouco tempo a taxa estava crescendo mais de 10% ao ano. Porque lá a pessoa que tem capacidade, que chegou lá em cima, que todo mundo elegeu para estar lá em cima, que tem capacidade de governo e todo mundo tem que obedecer. Aqui não. Não estou defendendo a ditadura chinesa. Sim, claro, eu estou dizendo, a democracia tem um custo. Tem um preço. Tem um preço. E não estou dizendo que é para mudar. Aí é investimento massivo em educação por décadas. Aí pode ser que mude lá na frente. Pois é. E aí você traz esse ponto de reflexão que ele é muito importante, porque, no meu ponto de vista, professor, eu acho que a gente tem recurso financeiro para fazer tudo que nós gostaríamos e poderíamos, né? Claro. O problema é, de fato, como a estrutura está montada. E para desestruturar isso, a gente está falando de algo que talvez meus filhos e meus netos vejam, né? Então a gente fica sempre nesse sonho eterno do Brasil ideal. Então a gente acaba sempre vivendo nesses deslizes e nessa sensibilidade tão grande. E aí, para não fugir muito do tema de arquitetura ainda, e urbanismo, eu precisava perguntar uma coisa para o senhor que eu queria muito entender. Curitiba foi sempre utilizado muito como uma cidade de referência no que diz respeito ao urbanismo. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Curitiba, mas todos que visitam Curitiba falam que é uma cidade que urbanisticamente funciona muito bem. Né? O que Curitiba tem que as demais cidades do Brasil não têm ou deveriam ter do que Curitiba tem? Um prefeito que era arquiteto e urbanista. Simples assim. Simples assim. Entendi. Era um cara esperto que soube negociar, que criou uma malha de transporte, um sistema de planejamento ali que funcionou. Era arquiteto e urbanista, já é milênio. Pois é, e olha como isso é interessante. Até fica até meio chato. Não, né? Imagina. Estamos puxando a sardinha, mas é. Mas é isso. E perdoe minha ignorância, mas em que ano que ele governou Curitiba e começou essa reestruturação? Década de 70 e 80. Tá. E aí a gente está falando que começou a colher-se os frutos 20, 30 anos depois. Rapidamente já estava colhendo fruto, mas aí dura até hoje. Mas o que mudou, professor, de lá para cá? No sentido de como que ele conseguiu executar aquilo, considerando que Curitiba tem uma verba, um orçamento relativamente privilegiado do que a 90% das cidades do Brasil, mas Sorocaba é uma cidade que também teria um potencial orçamentário minimamente para seguir um caminho como Curitiba. Por que Sorocaba, por que Campinas, por que as demais cidades não se espelham em Curitiba nesse sentido? Também vale ressaltar, não é só Curitiba, tá? Sim. Maringá também é outro exemplo. Tá. Ou a gente pode até citar Brasília. Também. Né? Brasília é uma cidade totalmente planejada. Né? Então, o que acontece? A legislação desses lugares, quando a cidade foi feita e foi planejada, tem uma determinada legislação. Aquilo tende a se manter. Porque a legislação é uma coisa estática. Tá? Só que quando você faz uma legislação que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter aquilo lá, plano diretor, né, a lei de usurpação do solo, etc. Assim, só que quando você... Vou citar o exemplo aqui. A Wagner Veiga, que todo mundo fala. A Wagner Veiga, é um lugar maravilhoso. Hoje em dia você não consegue passar lá determinados horários. Sim. O que aconteceu? Foi se mudando o zoneamento da cidade, foi se permitindo construir qualquer coisa em qualquer lugar, só que a rua não foi alargada, o trânsito não foi alterado, mas aí você alterou a densidade do lugar, você alterou a quantidade de moradia de prédio passando naquele lugar, você alterou a quantidade de negócios que tem ao redor daquele lugar, e aí, obviamente, você está alterando tudo. Exatamente. Então,
Como é que você soluciona isso? Não é questão de dinheiro não, tá? Porque tem cidade que é pobre e se mantém tranquila. É questão de legislação. Só que quem é que faz legislação de usurpação de cidade no Brasil? Os vereadores e, obviamente, o Poder Executivo, né? Aquele mix ali de prefeitos e vereadores. Sim. Eles são arquitetos urbanistas? Lógico que não. Não, então Hoje, responder. Pois é, não, mas é importante. Não. Dá para eu fazer uma cirurgia em alguém? Não. Dá para você... Você é médico? Não. Dá para você fazer uma cirurgia? Não. Eu consigo fazer uma reportagem, fazer uma gravação como a gente está aqui? Não consigo, não é minha função. Mas peraí, mas e eu, ou você, ou ele, ou minha esposa, ou seus filhos com 18 anos ainda não estão na faculdade? Se eles forem eleitos, eles conseguem fazer o plano diretor de uma cidade. Então, a nossa democracia gera esse custo. Perfeito. Percebe? É uma escolha que a gente fez. Esses problemas, a gente está debatendo aqui, isso não vai acabar. Porque é o custo que a gente escolheu. No nosso pacto federativo. Sim. Não vai mudar. Simples assim. Isso é muito legal que você traz, é uma reflexão muito importante, porque eu nunca tinha parado para olhar dessa forma, né? Normalmente a gente... acha que vai ter uma solução, né? Exato, a gente fala, vou conversar com um urbanista aqui, um arquiteto, ele vai falar ele qual vai é o caminho dizer, das ele pedras. vai dar a solução. Não vai dar. Então isso é muito curioso, porque isso desmistifica, né, algo que a gente cria na nossa cabeça. Isso. E aí, professor, eu queria também já aproveitar para fazer um outro questionamento para você, que é sobre, de fato, se o poder público ele acaba não endurecendo as leis, especialmente o legislativo, existe algum respaldo, ou então caberia às construtoras, digamos, ser responsáveis, lógico que não diretamente, mas talvez indiretamente, por propor essas mudanças e endurecer um pouco mais, porque de fato, se você está erguendo um empreendimento que hoje ele é bom, mas você sabe que daqui a pouco tempo vai haver uma superlotação, um engarrafamento, vai ter sérios problemas ali, isso também acaba prejudicando e responsabilizando a construtora por ter ocasionado aquele problema urbano naquele espaço. Então, existe alguma dessas posturas, pelo menos no Código de Ética de Arquitetura e Urbanismo, ao qual essas construtoras deveriam ser um pouco mais responsáveis pelo espaço do que simplesmente entregar o prédio, vender e ganhar dinheiro? Por que ela fez o prédio, vendeu e ganhou dinheiro? Porque o Estado deixou. Então a culpa não é da construtora, ela está no papel dela. Né? A gente está no nosso papel de querer um trânsito que funcione, tem um transporte que funcione, e a construtora está no papel dela de ganhar o dinheiro dela. Perfeito. O Estado é que deveria dizer, olha, aqui você não pode fazer isso, você vai poder fazer em tal lugar. Exemplo, não é só Maringá, Brasília ou Curitiba. Eu vou dar Barcelona. Né? Barcelona tem as superquadras, isso no século XIX, tá? 1870. Um engenheiro arquiteto chamado Cerdá, ele criou a cidade, criou as superquadras, e ele já disse, olha, nessa superquadra, aqui vão ter tantas habitações. E aqui vai ter uma padaria, e a cada 4 superquadras vai ter uma creche. Nossa, mas eu quero abrir uma outra creche. Ok, aqui já tem uma, você vai abrir naquela outra superquadra ali. Por quê? Porque aqui já tem. Eu queria abrir uma padaria. Tá bom, você vai naquela outra superquadra ali que está precisando de uma padaria, aqui já tem. Ou seja, é como se fosse uma planilha matemática. Lá já está estabelecido. Então, aqui é o custo que a gente paga da livre iniciativa. Percebe? Sim. Então, isso vai acontecer. Então, é claro, eu não estou dizendo aqui que o mercado imobiliário não esteja atuando de um modo que nem sempre é ético, né, e influenciar no mercado. Mas, cara, vamos falar a verdade, ele é uma empresa privada, ele tem que querer ter lucro. Então ele chega, bate na porta, não estou dizendo que é o prefeito ou o vereador, ele chega todo mundo. Sim. Pessoal, olha, eu estou aqui, eu quero fazer tal empreendimento, quero gerar emprego. Tudo bem? E quero ter lucro com isso, não tem problema, eu quero ter lucro. Aí o poder público vai fazer o quê? Ele, em vez de dizer, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, ele vai dizer, tá bom. Pronto. Então esse tá bom do poder público é o Estado dizendo que ele pode fazer aquilo ali. Entendi. Isso vai ter consequência. É mais uma coisa do nosso modelo político. Percebe? É como a gente colocou. Por exemplo, você vai na Espanha, não somente na região da Catalunha, mas em outras, né, cidades, eu sou um cara muito rico. E eu chego ali, eu compro uma fazenda gigantesca.
E eu chego pro prefeito lá e digo assim, olha, pessoal, eu quero fazer um novo bairro aqui. O prefeito diz, legal, vem, faz um novo bairro aqui, a gente está querendo crescer. Ok. Aí sabe quem vai fazer o projeto? A prefeitura. Então a prefeitura vai executar o projeto e vai dizer, olha, tá aqui o projeto, pode executar. Ah, mas eu não queria assim. Não, você tem que executar assim. Entendi. Percebe? Aqui não. Então aqui fica um monte de briga para fazer lote pequeno. Por quê? Porque você vender uma garrafa de 1 litro de água, o lucro de vender 2 garrafinhas de meio litro é maior. Então é melhor para o supermercado vender garrafinhas menores do que garrafa de 1 litro. Percebe? Sim. Para os empreendedores, é muito melhor vender 2 terrenos de 250 metros do que um terreno de 500. 2 de 500 do que um de 1.000. Por quê? Porque você, apesar do preço ser menor, você ganha mais na quantidade. Sim, perfeito. E quem foi que deu o ok? O Estado, cara. Então a culpa não é do empreendedor, muito menos da população, que é vítima, no final das contas, a gente é a vítima de tudo. Né? O Estado que deu o ok. E não dá nem para dizer, ah, não, foi esse prefeito. Mas a lei tá ali. O cara vai impedir? A lei tá feita. Às vezes o prefeito chegou, a lei tá pronta. Aí no outro dia entrou 10 processos ali para construir prédio. O que é que aquele prefeito vai poder fazer? A lei tá ali. Sim. Ele não pode impedir. Pois então é o sistema. Nossa, isso tá fazendo assim na minha cabeça, cara. Porque que bom, cara. É muito interessante, porque às vezes a gente acaba sempre responsabilizando o gestor atual e às vezes ele não tem o que fazer, porque quem tá fazendo tem o respaldo da lei, né? E aí eu tenho um outro ponto que eu queria entender um pouquinho mais com você também, é referente a essa migração, digamos assim, nesse movimento que aconteceu pós-pandemia nas cidades do interior de São Paulo, especificamente, né, onde nós tivemos um grande fluxo de pessoas saindo da capital de São Paulo, vindo para o interior, né, e acabou acontecendo um movimento curioso até, dois movimentos curiosos, no meu ponto de vista. O primeiro é uma certa inflação natural, porque quem vem como de São Paulo com poder aquisitivo maior para cá, acaba podendo pagar mais, os preços de aluguel sobem, etc., aquele modelo econômico que a gente já sabe. Mas o que me chamou a atenção, foi algo que eu ainda não tinha visto, foi de fato os sorocabanos estarem indo mais para as cidades do interior, como o caso de Salto Pirapora, Piedade, Araçoiaba. Então esse movimento aconteceu muito também, né, durante o período da pandemia. Eu gostaria de ter um pouquinho da sua análise, também como urbanista, como esse movimento ele reflete também pensando, ainda falando um pouco sobre política pública, né? Mas como que uma cidade, por exemplo, que nem Salto de Pirapora, que antes estava acostumado a receber um fluxo X de pessoas na saúde pública, nas demandas de educação, de repente passa a receber um valor Y sem nenhum tipo de planejamento, no susto, o quanto esse movimento urbano também impacta nas cidades da nossa região? Tá, várias razões justificaram isso. Não foi só a pandemia, né? A pandemia mudou a concepção de vida das pessoas em geral, né? Quem é que não ficou repensando sobre a vida? Vendo gente morrendo toda hora. Quem é que quando passa sobre um assalto, uma violência extrema, não repensa tudo na sua vida toda hora? Isso é normal, só que aconteceu com todo mundo. Então, as grandes... E também não foi só Sorocaba, né? Isso é um movimento mundial. Né? Então, de Londres o pessoal foi morar nas periferias. Gente de Nova York saindo e indo para... O Texas está enchendo de gente saindo de lá de Boston, de Nova York. Tem gente indo para o Texas. Isso é no mundo todo. Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão repensando o modelo de vida. Tecnologia está chegando no mundo todo. Hoje em dia, se você quiser, você tem internet de alta qualidade no meio da Amazônia. Isso não acontecia 10 anos atrás, cara. Então esse satélitezinho de Elon Musk está mudando tudo. Bom, então ali você pode trabalhar. Qual era que mais cresce no mundo? Serviço. Indústria, que todo mundo era manufatura e tal, agora cada vez mais automatizado. Então está mudando, o sistema de emprego está mudando no mundo. Tecnologia está crescendo demais. E vai crescer cada vez mais porque o negócio é exponencial. Então, cidade de São Paulo, Osasco, São Paulo, etc, etc, está diminuindo a quantidade de pessoas, apesar de que ainda constrói-se muito lá, e está vindo para o interior. Então, e aí quem está aqui, por exemplo, e mora nos bairros tradicionais de Sorocaba, que continua morando, mas se pode agora comprar uma chácara na região de Piedade, de Araçoiaba, de Capela, vai comprar.
Porque tem um poder aquisitivo para isso, você vai comprar. O que é que acontece? Inflaciona, essas cidades aí, obviamente, vai mudar toda a infraestrutura dela, toda a rotina dela vai mudar, e os prefeitos, querendo ou não, quando a gente fala o prefeito, mas a cidade em si, vão adorar. Por quê? Porque vai entrar recurso, vai conseguir melhorar a infraestrutura da cidade, vai conseguir criar um postinho de saúde, vai gerar emprego, vai ficar com a fama. Aí entra a vaidade humana, etc, etc. Coisa. Então, isso não tem como frear, isso vai acontecer. Tá? Perfeito. E, professor, agora mudando um pouco de assunto, mas não tanto, só um pouco, ainda falando sobre a nossa região, a gente tem voltado à pauta agora a questão da marginal direita, né? Dessa construção da marginal direita e etc. Então, eu sei que eu já conversei com pessoas, né, que defendem mais as questões relacionadas ao meio ambiente, mas gostaria de ter a visão de um arquiteto e urbanista a respeito desse tema. Qual que é a sua opinião referente à marginal direita da Dom Aguirre aqui em Sorocaba? Tá, eu vou dar pró e contra e eu não vou dizer que eu sou a favor. Eu sou pelo menos sou contra. Mas é o seguinte, lembra quando se falava muito, a gente era bem jovenzinho, quando o Maluf dizia, vou desafogar o trânsito aí das marginais, vamos fazer mais uma via, agora vamos fazer duas, aí vai resolver tudo. Não resolveu nada. Se resolve durante o mês, depois tá cheio de novo. Então isso não vai resolver nada. Algumas cidades como Boston fizeram o oposto. Pegaram as marginais e fizeram túneis. E criaram um monte de parque. Mas isso foi na década de 80. É um movimento contrário. Eu já acho que devia diminuir totalmente. E devia se criar um monte de parque. E que não era nem para ocupar a marginal de Rio. A verdade é essa. O planejamento tinha que ser tal que as marginais ali não fossem avenidas. A avenida deveria ser muito mais para cima e tudo aquilo devia ser parque. Aí nunca ia alagar, obviamente. Quando alagasse, não ia chegar nas casas, não ia morrer pessoas, porque aí é a coisa mais importante, vida humana. Então, eu sou contra. A questão do meio ambiente é claro que tem que preservar. Aí é uma coisa mais holística mesmo. Se você conversar com um biólogo aqui amanhã, tá tudo ligado, cara. Tá tudo ligado. Não tô falando essa coisinha romântica do negócio de avatar, de não sei o que, não. Mas é real, tá tudo ligado. Então, por exemplo, se morrer a abelha, acabou a vida humana. Então tá tudo, tem que preservar mesmo. Né? E a gente tá acabando. Então tem que preservar mesmo. Isso é real, absoluto. Então, agora, não é para impedir o progresso. Né? E detalhe, entenda esse progresso como se aquilo fosse progresso, tá? Mas vamos imaginar que isso é progresso. Tá bom. Não é para deixar de ter a marginal. Agora, ampliar a marginal é totalmente necessário, porque não vai mudar nada. Você vai ampliar, vai encher de novo e depois vai dizer, caramba, mas cadê a natureza que tinha aqui? Pô, acabou já, cara, agora não tem pra volta. Perfeito, professor. Nossa, que esclarecimento, que aula importante, porque é um ponto de vista que a gente acaba sempre olhando por um aspecto muito mais ambiental, né, de fato, contra o desmatamento. Eu acho que isso deveria, no meu ponto de vista, deveria até ser unanimidade, né? Como você falou, preservação da nossa espécie, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam não compartilhando dessa visão e, como você falou, a democracia tem um preço. E aí, tem um preço, esse é um dos preços que a gente, né, precisa aprender a conviver. Professor, eu queria também entrar num tema agora com você, que já é uma área um pouquinho diferente, mas que também correlacionado à área de arquitetura, que é referente às questões dos patrimônios tombados. Aqui na cidade de Sorocaba, a gente teve alguns anos atrás um movimento que caminhou bem para os patrimônios tombados aqui, mas depois parece que foi desacelerando. E nos últimos anos, eu, pelo menos particularmente, não tenho acompanhado mais nada falando sobre os patrimônios tombados de Sorocaba. Gostaria de saber se está acontecendo alguma coisa, como é que isso tem caminhado, são muitas vezes através oriundos de leis de incentivo à cultura, né? Gostaria de saber se o que está acontecendo no mercado e na existência de patrimônios tombados aqui na cidade de Sorocaba e da região também. Tá, esse problema é um pouquinho maior do que preservar. Tá? A gente fala muito, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa sobre o patrimônio histórico arquitetônico, paisagístico, etc., aqui em Sorocaba. Inclusive, a gente anotou todos
transcrevemos, anotamos e digitalizamos todos os pareceres de tombamentos ou não Que legal. daqui. Foi uma pesquisa que eu fiz quando eu estava dando aula na Universidade de Sorocaba. Está disponível para a gente acessar esse material? Eu passo tudo para você, tenho tudo. É legal. bem bacana. Que legal. É bem bacana. E é bacana você ver, por exemplo, pareceres de historiadores, arquitetos, etc. Você vê que aquilo é feito e nada vai para frente. Meu amigo. Mas por que não vai para frente? É o custo da democracia. A gente sempre cai nessa nisso, máxima. no custo da democracia. Bom, assim, o que é que a gente tem que preservar? Veja só, por que um prédio histórico deixa de existir ali e vai existir uma outra coisa? A gente às vezes culpa muito, por exemplo, a legislação ou o proprietário. Mas não é isso não. É a sociedade. Por que certas coisas? Por que vitrola ainda existe? Porque tem gente que gosta de ouvir música em vitrola. Por que determinados botequinhos existem? Porque eles são frequentados, as pessoas querem ir naquele botequinho. Por que carro velho ainda existe? Porque tem gente que gosta de carro velho. Então, por que determinado patrimônio antigo existe? Porque as pessoas querem aquilo. Mas se uma determinada sociedade não quer aquilo, aquilo vai se acabar. Então, não adianta a lei estática dizendo que aquilo tem que existir. Porque, cara, vai acontecer alguma coisa, vai ter um acidente, vai ter um incêndio, vai ter alguma coisa que vai destruir aquele lugar. Então, o que a gente tem que ter como patrimônio é a capacidade nossa de querer preservar as memórias. Entendi. Se a gente não quiser preservar as memórias, o patrimônio vai se acabar. Na nossa cabeça. Sim. Se a gente não quiser preservar uma coisa, a coisa vai acabar. Então, a resposta não é patrimônio arquitetônico. A resposta é patrimônio imaterial e mental na nossa cabeça. Entendi. Nossa, tá claro isso? Sim, muito interessante. Muito interessante. E como é que o Brasil é um país multicultural e que ainda tem muitos resquícios históricos, né? E isso faz parte da nossa cultura, até mesmo da parte de arquitetura. Mas gostaria de saber um pouquinho do senhor também referente a referências, né? O que o senhor considera como grandes referências arquitetônicas que tem no mundo e que muitas vezes até mesmo pouco conhecidas e que você acha que deveria ter um olhar mais atento no quesito arquitetura? No Brasil ou no mundo? No mundo. Se tem algum país, digamos assim, deixa eu reformular um pouco a minha pergunta, acho que eu não fui muito claro. Se existe algum país no mundo que preserva, tanto dessa forma, até mesmo imaterial, seja ela documental, da parte de arquitetura, que o senhor entende que tem algo muito especial ali no âmbito de arquitetura, de que foi algo muito efetivo, ou até mesmo historicamente, que carrega uma história muito forte, um país que valoriza muito a arquitetura local, enfim, algum país que você considera como referência, algum local que você considera como referência. Ou se o senhor achar que no Brasil a gente tem essa prática também. Tá, eu acho que tem um pouco de tudo, né? No Brasil tem um órgão chamado IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem uma função importante. Existem os chamados sítios tombados. Eu vou dizer, por exemplo, Olinda. Olinda é um sítio tombado. Só que ali, cara, todo mundo quer conservar aquilo. Eu falo que eu frequentei demais ali. Então todo mundo tem uma paixão e um deleite por conservar aquele sobrado de Olinda. Lá em Recife tem a Rua dos Judeus, ou Rua do Bom Jesus, também o nome, como também se chama. Todo mundo quer conservar aquilo como é. Né? Ou alguns vilarejos aqui no litoral paulista, ou mesmo do Rio de Janeiro. Mas todo mundo quer conservar Paraty como é Paraty, ou Paraty-Mirim. Então, assim, aquilo vai ser conservado porque todo mundo quer. Então, independente, e o poder público está ali, ele quer preservar. Por quê? Porque é interesse da população. Por isso que eu digo, se a população quiser e houver um interesse coletivo, o poder público vai ser um espelho daquilo. Então é real essa história. Agora, aí saindo do Brasil, sim, existem países que preservam, né? A França preserva demais, né? A Catalunha preserva, a Barcelona preserva demais. Algumas regiões de Portugal preservam, Sintra, ali onde faz ginja, como é o nome daquele lugar que faz ginja? Óbidos preserva também. Eles têm orgulho daquilo.
Regiões da Itália, preserva, tem cultura. Florença, pelo amor de Deus, ninguém de Florença pensa em mudar aquilo. Veneza, pelo amor de Deus, o pessoal é mais bairrista do que todo mundo no planeta ali. Eu sou veneziano. Você é italiano? Não, sou veneziano. Então, aquilo vai se preservar. Regiões ou cidades da Alemanha, Munique, por exemplo, a cidade artística da Alemanha, né? Então, isso aí vai se preservar. Agora, de outro modo, mudando a página do livro, cara, você vai para Nova York, que quando foi planejado inicialmente era um lugar lindo e maravilhoso, um plano lá de 1811. Cara, é da cultura de Nova York não preservar. Por quê? Porque é o DNA daquele negócio é mudar. Sim. Percebe? Sim. Então, aproveitando e sugerindo aí o livro do Ítalo Calvino, tá. Cidades Invisíveis, ele fala, né, existem espíritos da cidade. Ou se você quiser pegar a palavra alemã, né, o espírito do tempo, né, o Zeitgeist, existem lugares que o espírito daquele lugar é ser inovador, é mudar. Tem um espírito em Sorocaba. Qual? Trabalhar. O povo aqui é trabalhador. Pronto. É daqui, é da Gênese. Quem veio para cá, nas imigrações, ou de fora, eu vim porque eu quero trabalhar. Entendi. Então, pronto, Sorocaba é um lugar para se trabalhar. É a cidade, aqui nasceu assim. Sim. Entendeu? É muito legal. Professor, nossa, que conversa incrível, porque eu muitas vezes até demoro um pouco para te fazer uma próxima pergunta, porque eu estou processando tudo que você me fala e é tanta informação importante, rica, informação legal, e que bom. Tá sendo uma aula incrível para mim e espero, pessoal, para você que está assistindo, está acompanhando com a gente aqui o Papo Público, a ideia desse projeto é justamente isso, trazer pessoas como o professor Felipe para que nos ajude a construir uma sociedade melhor, traga uma visão para nós também de como a gente deve encarar alguns problemas e entender mais aprofundadamente alguns problemas. Porque muitas vezes a gente tem sempre uma visão muito rasa das coisas, a gente acaba não se aprofundando, e poder trazer especialistas, trazer doutores, trazer acadêmicos que dominam muito determinado assunto é muito importante, e isso também faz parte do projeto Papo Público, para que eu possa aprender, para que você possa aprender, para que a gente de fato construa uma sociedade melhor daqui para frente, né? O que a gente pode fazer ainda mais em ano eleitoral, então a gente precisa sempre ter esse cuidado. Professor, queria até aproveitar também, já que eu dei esse recado para o pessoal, mas eu queria que você contasse agora um pouquinho para nós sobre a sua história com a academia, né? O senhor também, além de arquiteto urbanista, também é matemático, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós dessa sua relação com a arquitetura, com a matemática e das suas origens também, porque o senhor é de Recife, né? Nasceu em Recife, mas está aqui hoje no interior de São Paulo. Se você puder contextualizar um pouquinho dessa sua história, que eu sei que é muito legal. Que bom, vamos lá. Bom, eu sou de Recife, minha família toda é de Recife, até 500 gerações para trás, a gente veio com a caravelinha lá. Eu brinco, quando eu cheguei em Sorocaba aqui, o pessoal fala... você é lá de Recife e tal, né? E aí eu sempre brinco, viu, mas você... O pessoal aqui é muito italiano, espanhol, tá? Cara, você chegou ontem aqui, né? Você é europeu para mim. Aí o pessoal fala, mas você é... Vou brincar, mas é verdade, né? O pessoal fala, nossa, mas você é loiro? Eu não sabia que você... que tinha gente assim lá. Eu achava que o pessoal lá era mais mestiço, miscigenado e tal. Aí eu disse, cara, eu acho que eu sou mais brasileiro que você. Eu acho que eu sou mais brasileiro que você, cara. Pode ser. Você deve ter um avôzinho espanhol italiano, né? Pode ser que sim. Você tem? Devo ter. Não, você tem, cara. Eu devo ter. Até onde eu sei, eu tenho uns antepassados. Na verdade, a história da minha família começa no Rio Grande do Sul. Então, o fato de ser do Rio Grande do Sul já deve ser alguma coisa. E já, com certeza, é italiano e alemão. Não tem pra onde correr. A barba agora, né? Então, e minha família não, cara. A gente tá lá em Recife há 500 anos, cara. Então tem muita gente aqui, por exemplo, que o meu sobrenome é totalmente abrasileirado. Assim. E aqui tem um monte de gente de sobrenome italiano, espanhol, etc, etc. Tá. Mas enfim, eu não sabia se eu queria fazer filosofia, engenharia, arquitetura. E aí eu fiz arquitetura e urbanismo. Depois eu vim fazer... Eu tinha um sonho de sempre quis dar aula. Desde criança meu sonho era dar aula. E aí eu vim fazer doutorado aqui na USP, eu queria estudar com um determinado professor aqui.
Aí consegui, fiz lá, terminei meu doutorado, tinha um amigo que era de Sorocaba. Aí vim aqui fazer o concurso para dar aula, inclusive aí por sugestão dele. Aí eu passei, comecei a dar aula aqui na Uniso, depois eu fiquei dando aula na Unip. Depois, mais 6 meses, teve um concurso lá para Araçoiaba, eu entrei na prefeitura de Araçoiaba, eu sou funcionário público lá. E aí nisso se passaram 15 anos. Nossa. Ficou. Se adaptou. Depois eu fiz matemática aqui na UFSCar, porque eu também sempre adorei matemática. Nesse meio tempo estudei outras coisas também. Comecei a fazer filosofia, comecei a fazer engenharia civil ainda lá em Recife. Mas aí não deu para continuar tudo. Entendi. E professor, falando da sua longa carreira acadêmica, né? Hoje o senhor também trabalha na prefeitura no departamento de arquitetura de Araçoiaba, lá, de planejamento, tá? E aí você pode contar um pouquinho para nós de como é esse dia a dia do profissional que além do acadêmico também atua nessa frente mais da esfera pública? Como é que funciona o dia a dia do trabalho? É interessante porque eu vivo as três vidas, digamos assim, do profissional. A parte como arquiteto privado, né, ou alguém que está ali trabalhando na iniciativa privada. A parte acadêmica, ou seja, aquele mundo da teoria, onde tudo é bonito, até um ditadinho muito bacana os professores não gostam, mas eu vou contar, tá? Tem um ditadinho que diz assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. É um ditadinho engraçado esse aí. Se a gente não sabe fazer, então vamos dar aula. Vamos dar aula. Né? Pelo amor de Deus. Que o pessoal não fique chateado. Não, imagina. Eu adoro a minha profissão, pelo amor de Deus. E eu vivo a parte do poder público, ou seja, eu vejo quando tem, inclusive alunos meus às vezes dão entrada num projeto lá em Araçoiaba, né? E aí eu vejo a angústia que é um profissional se deparar com o poder público. Porque, cara, vamos falar a verdade, o poder público é uma loucura na vida brasileira. Eu tô dentro, tá? Eu posso falar, né? Bom, qual é a diferença? É que eu me coloco ali como... Eu não gosto nem da palavra funcionário público. Eu gosto da palavra servidor público. Cara, se eu tô ali, eu escolhi estar ali, eu não sou obrigado a estar ali. Eu escolhi estar ali. Bom, qual é a minha função? Fazer de tudo para ajudar quem está do outro lado da mesa. Sim. Pronto, então a minha visão é essa. Tem alguém que acha que tem que ser burocrata, tudo bem, não me intrometo, eu acho que está errado. Eu acho que se você escolheu ali, você tem que se dedicar para fazer de tudo para ajudar quem está do outro lado do balcão. Né? Eu acho satisfatório. Né? Eu acho satisfatório. Vejo muito pró e contra. Tem muita lei que eu acho que é bacana, tem lei que eu acho que devia mudar, tem lei que eu acho que é completamente ineficiente. Mas a gente vive num mundo de leis. Né? Que eu também acho que é a maior enganação da história. Né? eu acho que é a maior enganação. Esse modelo que foi criado, né, lá no período robesiano, né, o Leviatã lá, né, de se criar os 3 poderes e colocar o poder da lei como um poder quase que moderador junto daquele executivo, né? Eu não sei não, viu? Eu não sou muito a favor, não. Entendi. Eu sou bastante crítico em relação ao nosso modelo. Não vou mudar e não tem como mudar, Sim. tá? Para mudar isso aí, teria que mudar teria que ter uma nova mudança na história global, como foi a Revolução Francesa. Pronto, o que não deve acontecer nem tão cedo. Sim, de impacto muito grande, né? E professor, para a gente seguir um caminho também aqui, falando agora, saindo um pouquinho dessa esfera e retornando um pouquinho sobre política ainda, porque acho importante também falar com o senhor a respeito disso. Ano eleitoral, esse ano é um ano muito sensível para o brasileiro por diversos fatores. A gente tem aí muitas questões relacionadas a feriados, Copa do Mundo, ano eleitoral, mas esse, sem sombra de dúvidas, é o mais importante de tudo, pelo menos na minha percepção. Gostaria de ter um pouquinho o entendimento do senhor sobre esse atual cenário político que a gente tem vivido no Brasil, agora saindo da esfera de Sorocaba, né, e indo para um aspecto um pouco mais nacional. E também até especificamente dentro da sua área, né, no quesito obras, infraestrutura. Inclusive o nosso atual governador é da área de infraestrutura, né, o Tarcísio Engenheiro, e queria sua avaliação também, não só técnica do Tarcísio no quesito governo do estado de São Paulo, mas quando ele foi ministro também da infraestrutura, se você avalia que ele fez um bom trabalho ou não, queria um pouquinho desse seu olhar.
Tá, eu acho que independente de quem entre lá ou não, a gente não investe em infraestrutura. Então o Brasil já não investe em infraestrutura há décadas, tá? Desde a década de 80 que o valor investido em infraestrutura está caindo. Cara, é que a gente está em São Paulo. Isso aqui é uma exceção, tá? Vá por mim, que todo mundo que está vendo isso aí entenda. São Paulo não é o Brasil. Se o Brasil todo tivesse o PIB per capita de São Paulo e a infraestrutura que a gente tem em São Paulo, a gente era mais rico que os Estados Unidos. Isso não existe, tá? Bom, então vamos lá. Brasil é uma coisa, mas a gente está em São Paulo. Bom, a gente tem que investir tanto dinheiro em infraestrutura no Brasil, tanto dinheiro, e a nossa dívida PIB e o dinheiro que sobra para a gente investir, que ano que vem já não tem dinheiro nenhum para investir, ano que vem a gente não tem mais dinheiro para investir, tá? Todo o dinheiro vai estar alocado. Não tem o que fazer. Previdência principalmente, que é o grande impacto. Então só tem um jeito de você fazer qualquer coisa. É privatizando. É iniciativa público-privada. Já respondendo, o Tarcísio fez alguns milagres quando estava trabalhando lá no governo Bolsonaro, porque fez algumas iniciativas público-privadas. Trabalhou com dinheiro de capital privado. Agora, no estado de São Paulo, mesma coisa. Que também é um estado que tem uma dívida alta. Então, ele tenta privatizar, tenta fazer um pouco de infraestrutura, isso obviamente gera recurso, isso gera um pouco de emprego, mas isso não vai resolver. A gente investe tão pouco proporcional ao PIB, é tão pouco que a gente investe na nossa infraestrutura, estou falando do Brasil todo, que não tem solução. Entendi. Então tem que fazer parceria público-privada. Não tem solução. Entendi. E aí agora quero até aproveitar para fazer uma provocação para o senhor, no sentido do que a gente teve as privatizações das rodovias aqui recentemente, né? Algo que quando a gente deixava apenas na esfera do poder público, é lógico, a gente também pagava via imposto, etc, etc. Mas agora, com a privatização das rodovias e também com a privatização da Sabesp, a gente tem escutado e acompanhado algumas coisas, eu até mesmo por vivência de causa, acompanhado esse movimento, né, agora com os pedágios, etc. Qual é a sua análise nesse sentido? A minha análise é a seguinte, o problema não é privatizar ou não privatizar. O problema é se isso vai dar um retorno. O problema não é claro que eu tenho o meu viés político, né? De vez em quando a gente vai mudando, vai ficando mais velho, vai para um lado, vai para o outro, tal, pode acontecer. Tem gente que continua quase a vida toda de um lado, tem gente que continua quase a vida toda do outro. Mas o nosso problema não é esse. O problema central é aquilo que você paga te retorna. Independente do governo que está aí. Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, pode fazer qualquer um, o próximo. O que você paga te volta? Não. É um fato. Não volta. Né? Então, a única possibilidade de ter uma mudança efetiva é se o pacto total da sociedade mudar absurdamente. O que não deve acontecer. Eu sou bem pessimista em relação a isso. Estou meio naquele grupo do Luiz Felipe Pondé, tá? Eu estou bem pessimista em relação a isso aí. Acho que isso não vai acontecer. Entendi. Bom, professor, eu quero agradecer imensamente por essa nossa conversa. Mas já acabou, cara? Eu poderia ficar horas e horas e horas aqui conversando com você, porque eu quero deixar esse quero mais para a gente agendar uma próxima, porque eu tenho certeza que vai ser ainda mais incrível. Eu quero agradecer do fundo do coração pela aula que você nos deu hoje aqui, porque realmente ela foi informal, cara. Foi aula, não. O privilégio dos seus alunos aí que tem a oportunidade, das pessoas que te cercam também em te ouvir, em aprender um pouquinho com você, um homem de muito conhecimento. Então quero agradecer por você ter vindo aqui, conversado um pouquinho comigo, dispor o seu tempo, né, para fazer esse bate-papo. E também agradecer, pessoal, para você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Hoje aqui vocês tiveram a oportunidade de ter uma aula, assim como eu também tive a oportunidade, e com certeza o convite para o professor Dr. Felipe vai ser refeito para que ele possa voltar muitas e muitas vezes aqui no Papo Público. Muito obrigado, professor. Obrigado. Pessoal, compartilha aí, segue o Papo Público, me marca, manda comentários. Um beijo, abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Nos vemos. Um abraço. Que bom.